Se você sair grupo de tips, muito provavelmente comete um erro básico que pode inclusive arruinar sua banca, mesmo que você siga um tipster absolutamente lucrativo. Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho desse problema e como você deve evitá-lo, e também trazer um caso real para que você veja na prática o efeito de que você não pode repetir esse erro aqui. E qual seria esse erro então? Quando a gente segue grupos de tips, existem basicamente dois problemas. O primeiro faz mais parte do negócio, que é ter que se adaptar à rotina do tipster. Então, você tem que ficar atento a um grupo de Telegram, de WhatsApp, e ficar atento ali ao mais rápido possível, independente do horário que esse tipster mande as apostas, para poder seguir ali e tentar replicar na sua casa para poder se aproximar do resultado daquele tipster, tá? Esse é um problema inerente. Você sabe, esse não é um canal que fala muito sobre grupos de times, porque eu defendo o contrário. Eu defendo que vocês possam ter as ferramentas, é para isso que eu criei esse canal, para passar a parte técnica para vocês, mas que vocês possam criar as ferramentas para vocês mesmos terem seus métodos, suas apostas, etc. Mas eu sei que isso não é uma realidade para todo mundo, leva tempo, é desgastante, e tem gente que não está afim, só quer seguir ali e fazer a sua fezinha no final de semana. Beleza. Só que aí vem o segundo problema, que é justamente o tema do vídeo de hoje, que é o drop das odds. Basicamente, a queda dessas odds. Quando a gente fala de apostas esportivas, e você que está aqui no canal há mais tempo já sabe, não se trata de acertar palpite, de acertar o green, acertar ali, adivinhar o que vai acontecer, nada disso, tá? A aposta esportiva é sobre vantagem matemática, você provavelmente já sabe disso. É sobre obter uma vantagem sobre o mercado. Se você não entendeu o que eu tô falando, não sabe o que é aposta de valor ou coisa do tipo, eu vou deixar um card aqui, ó, que a gente vai falar sobre as super odds, e eu mostro ali na prática como que você consegue extrair o valor com essas super odds, desde que, logicamente, você saia das pegadinhas, porque as casas de apostas muitas vezes fazem pegadinhas nos mercados com muita margem de lucro para poder ficar ali quase no 0 a 0. Mas se você souber filtrar, dá para ganhar muito dinheiro com essas promoções. E ali você vai ver um exemplo claro de como, quando você faz apostas em odds justas, você vai perder dinheiro. Enquanto quando você faz apostas em odds subvalorizadas, né, ou seja, que deveriam estar pagando mais do que deveria, você consegue no longo prazo extrair valor. Aliás, é basicamente a essência das apostas. Então, se você tem vantagem matemática, no longo prazo você vai ter um retorno financeiro. Se você não tem essa vantagem matemática, você acaba tendo ou ficando no 0 a 0, trocando dinheiro eternamente com a casa, ou até no prejuízo. E aí que mora o grande perigo de seguir grupos de tips. Porque, como a gente sabe, a maior parte das pessoas que vão seguir tips, elas vão ficar pensando sempre na mentalidade de, eu não posso ficar de fora, eu não posso perder essa odd. Se o cara mandou, eu tenho que fazer, porque eu vou perder esse green, ele vai bater, eu não vou ganhar nada, enfim. Só que tudo isso é uma grande pegadinha para o que realmente importa, que é a odd, tá? Quando um tipster te manda uma dica de aposta, a não ser, lógico, pensando aqui num tipster que é lucrativo, um tipster bom, né? Um bom apostador. Ele vai sempre ter um motivo técnico. Qual que é esse motivo? Exatamente o que eu acabei de falar. A vantagem matemática, algum preço errado no mercado. Só para dar um exemplo aqui um pouquinho mais prático. Vamos supor que o seu tipster mandou num jogo Flamengo e Palmeiras, o dupla chance do Palmeiras é 1,90. Ele acredita que esse jogo é um pouquinho mais equilibrado, na cabeça dele. A linha justa de handicap seria o menos 0,25. Então, se você tem um dupla chance pagando 1,90, para ele tem valor. Só que você esperou um pouquinho, quando você entrou na sua casa de aposta, essa mesma aposta já está pagando 1,75. O que a maioria das pessoas faz? Eu espero que não seja o seu caso, mas se for, já fique esperto, porque você não pode mais cometer esse erro. A maioria das pessoas faz essa aposta a 1,75, o que é um grande erro, tá? Elas fazem porque elas têm medo dessa aposta bater e elas não pegarem o green, e depois uma outra aposta que elas pegarem acabarem pegando o red, e vice-versa, o que vocês já sabem, isso se anula no longo prazo. O ponto é, a partir do momento que esse mercado se ajusta, ou seja, que a odd cai, provavelmente o mercado já está se ajustando e aquela aposta já não tem valor. O que significa que se você seguir essas tips desse apostador com essa redução de odd, muito provavelmente, mesmo ele sendo lucrativo, você não vai conseguir obter o mesmo resultado. Inclusive, você tende até a ficar ou no 0 a 0 ou correndo risco de perder dinheiro. Não se preocupa que ainda nesse vídeo eu vou te trazer um exemplo prático e você vai ver como é brutal a diferença de resultado se você não se atentar a isso. Agora, por que eu trouxe isso para o canal, já que esse canal geralmente não fala de grupos de tips ou coisa do tipo, e sim em criar as próprias metodologias? O que acontece é que eu estou tocando um projeto no Telegram do Clube da Aposta, que é o projeto de mercados alternativos, que visa explorar justamente mercados alternativos nas grandes ligas. Então, finalizações, faltas, chutes ao gol e um pouquinho de escanteios e cartões também. E lá é muito comum que surjam dúvidas, porque como é um mercado de baixa liquidez, é muito comum que entre o envio da minha aposta e as pessoas receberem essa aposta, tenha o famoso drop. Ou a linha se ajusta, ou a odd cai, enfim. Então, exemplo aqui. Mandei um menos 25,5 finalizações a 1,90. Aí quando o cara vai ver, ele tá com uma odd 24,5, também a 1,90.
tá? O que representaria que essa odd de o 25,5 já caiu para 1,70. E a galera sempre me pergunta, pô, mas eu faço essa aposta? Vale a pena fazer essa aposta e tal? E o que eu recomendo sempre é que não. Você vai entender daqui a pouquinho por quê. Se você fizer isso, você vai estar cometendo um erro e aí a sua banca vai sentir no longo prazo. Ah, eu sei, a teoria é muito bonita, beleza, blá, blá, mas na sua cabeça ainda tá aquela coisa gritando, tá, mas você mandou essa aposta, eu preciso seguir essa aposta, né? E não é bem assim que funciona. Então, para que você possa entender isso, interiorizar para o seu coração o jeito certo de seguir um grupo de tips, que é tentar seguir ao máximo perto do que o tipster mandou, eu vou trazer um estudo de caso real. O que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente esse projeto que deu mais de 100 ideias de lucro, a gente já dobrou banca nesse projeto, e mostrar qual que seria o impacto se você não seguisse nas odds e nas chips, né, que eu mandei. Se você pegasse, vou pegar uma linha um pouco menor aqui, não tem problema, porque vai bater e tá tudo certo. Não é bem assim que funciona, tá? Vamos lá para a planilha, eu vou trazer o resultado real. Quem está no grupo do Telegram já tem acesso a essa planilha. Inclusive, tem link na descrição caso você ainda não esteja por lá, porque ele é gratuito. É só você colocar nome lá no robozinho e tal, você vai entrar no grupo e vai ter acesso a essas chips, beleza? E a gente vai ver na prática o impacto que seria se você não conseguisse seguir junto das odds e por que você deveria ignorar apostas que você perdeu, vamos dizer assim, né? Que droparam, porque isso pode ter um puta problema na sua banca. Nesse canal a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com fatos. Então como é que eu vou te provar que você está errado ao seguir apostas do seu tipster que droparam só porque elas, por medo de elas não baterem ou de ficar de fora, enfim, essas coisas todas. Muito bem, eu estou aqui, eu trouxe a planilha, exatamente a mesma planilha que é do grupo desse projeto Mercado Alternativo. Então tem aqui todas as apostas, o código dos mercados, então é finalizações, C de cartões, SOT de chutes ao gol, que é shots on target, enfim, se é linha under, over, enfim, as linhas, tá? E a odd, que é o que a gente vai trabalhar basicamente, vai ser isso. E aqui a gente tem o lucro total do projeto, que é de quase 144 unidades, então é um projeto absolutamente lucrativo. E aqui eu tenho até, inclusive, a tabelinha de resultado mês a mês, somente o mês de RED, né, que foi o mês de julho, que dá justamente, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 143, quase 144 unidades, mais do que o suficiente para você dobrar a banca com uma gestãozinha segura de 1%, bem tranquilo, se você seguisse certinho, tá? Muito bem. Agora, eu criei uma outra aba, que é a mesma planilha. A gente tem aqui, ó, a mesma planilha. Beleza? Jogos, mesmos mercados e tal. Só que eu fiz um ajuste aqui nas odds. O que a gente está vendo aqui, ó? Vou voltar aqui para a gente poder trabalhar juntos e vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Bom, eu mandei aqui, ó, esse primeiro jogo era uma linha de under 32,5 de finalizações a 1,90. Aqui a gente tem um over de finalizações do time da casa a 1,83. Aqui era um handicap de cartões a 1,70. E assim sucessivamente, tá? Eu quero que vocês se atentem a essas odds aqui. E eu coloquei aqui nessa planilha um ajuste de queda das odds, que é justamente para a gente simular o que aconteceria se você não pegasse as odds que eu mandei e eu pegasse, então, odds menores do que isso e qual seria o impacto no nosso resultado. Para isso, eu também deixei aqui do lado, ó, dois tipos de resultado. Primeiro, na coluna R aqui, a gente tem o resultado real, que é exatamente o resultado do projeto que eu mostrei anteriormente, tá? Exatamente, sem tirar nem pôr. A partir de março foi quando eu comecei até setembro, que é quando eu estou gravando este vídeo. E na coluna S, a gente vai ter um ajustado. Por que ele está igual? Porque eu não mexi ainda, né? Eu não coloquei nenhum tipo de desvalorização. Mas a gente vai ver aqui o impacto brutal que seria. Vamos começar, então, simulando uma queda de 5% nas odds. O que significa isso? Entre o que eu mandei e você entrar na sua casa de aposta para tentar replicar essa aposta, essas odds cairiam, na média, 5%, só para vocês entenderem o negócio. O que aconteceria aqui? Então, uma odd que era 1,90 passaria a ser... passaria a ser uma odd 1,81. Uma odd que era 1,83 passaria a ser 1,74. E aí o que você pensa naturalmente? Cara, eu tô na mesma linha e quase a mesma odd, eu vou fazer aposta, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Ok, nesse caso que o resultado é super lucrativo, a gente ainda seria lucrativo. Mas olha a pancada que já aconteceria com o seu resultado em relação ao grupo, né? Enquanto você teria um grupo que estaria gerando ali quase 144 unidades de lucro, no ajustado, né, com essas odds que você pegou, só com 5%, ó, só caiu de 1,90 para 1,80. Tranquilo, né? O seu lucro já cairia para menos da metade, entendeu? Você teria 70 unidades de lucro. Aqui eu estou falando de um projeto muito lucrativo. A gente está falando de mais de 140 unidades de lucro. A maioria dos grupos que vocês vão seguir não vão entregar esse resultado, vão entregar menos. Entregar 50 unidades de lucro, que, desculpa, é absolutamente fenomenal,
tá? Se você segue um tipster que te entrega 30, 40 unidades por ano, cara, você tá apostando, vai, que seja 1% da sua banca, você tá fazendo 30, 40% ao ano, é muito dinheiro, cara. A gente nas apostas perde um pouco a referência. Só que se você faz um resultado de 30 unidades e você deixa de pegar essas 30 unidades, o impacto também seria muito grande. A gente consegue simular aqui no mês, ó. Exemplo, vamos supor que ao invés do projeto todo, você só seguisse um mês aqui, ó, em abril. Eu te entreguei 17,5 unidades de lucro e você só conseguiria ter 8 na sua banca. E pior do que isso, num mês de hedge que eu tive menos 11 unidades de prejuízo, que não é um prejuízo baixo, seria menos 11% da banca, por exemplo, você também teria tomado menos 20, você teria dobrado o prejuízo em relação ao meu resultado, simplesmente porque você deixou cair um pouquinho. Agora, isso pode ser ainda mais bizarro, tá? Vamos supor que, na verdade, você, na média, deixou cair 10%. Então, você moscou ali. O que se representa uma desvalorização de 10%? Você fala assim, pô, mas isso é muito. Não é muito, cara. Quando eu mando para vocês uma linha de 32,5 e essa linha cai para 31,5, que acontece muito no grupo lá, vocês sempre mandam isso, né? Pô, 25,5 cai para 24,5, ainda vale a pena? Dificilmente vale a pena, justamente por conta disso aqui, ó. Se eu mandar 32,5 90 e essa linha cair para 31,5, ou seja, o mercado se ajustou em relação àquele erro que eu encontrei, essa odd deveria cair para quanto? 1,70, e aí a linha de 31,5 passaria a ser 1,90. Seria mais ou menos assim, a linha principal é 1,90, a linha secundária é 1,70. Isso é o padrão do mercado, tá? Olha o que acontece. Vamos gravar só essas três primeiras, ó. 1,90, 1,80, 1,70. Olha o que acontece com uma queda de 10%. 1,70, 1,65, 1,53. Isso significa que essa virou a linha secundária, exatamente como eu falei para vocês. 1,90, 1,70. A linha agora que está pagando 1,90 é de 31,5. Ah, mas se eu fizer a linha de 31,5 e esse jogo tiver 30 chutes, não vai bater da mesma forma? Eu não vou ganhar a mesma coisa que você? Sim, mas vão ter jogos que essa aposta vai bater no limite, eu vou ganhar 90% da minha aposta, você vai perder a sua unidade. E não é a mesma aposta, é isso que vocês precisam entender. No longo prazo, não é a mesma coisa. E olha só que bizarro. Agora vocês vão ficar até assustados, eu acho. Quando a gente vai fazer esse mesmo comparativo, olha isso aqui. Ah, é só uma linha, é só 10%. Você acha isso? O projeto que te entregou 144 unidades de lucro, se você tivesse deixado cair 10%, você não teria 60, você não teria 50, você teria prejuízo, você teria perdido dinheiro, você teria feito menos 4 unidades e 40. De novo, eu estou falando de um projeto bizarramente lucrativo. Você perderia nessa brincadeira dos 10%, é só uma linha, é só 10 ticks, é só 20 ticks, você perderia, você teria negativo num prejuízo desse. Agora, imagina se o tipster que você segue te entrega, sei lá, 30 unidades de lucro. Você teria muito prejuízo, entendeu? Então, é por isso que muitas vezes as pessoas, eu espero que não seja o seu caso, mas é por isso que muitas vezes as pessoas, quando saem em grupos de tips, elas não conseguem replicar o resultado dos tipsters, porque elas não se atentam à odd, e você não pode mais cometer esse erro, porque isso aqui é bizarro. Portanto, se você assistiu esse vídeo, você está proibido de parar de ficar olhando para as apostas como eu preciso acertar, eu preciso seguir, vai bater ou não, e você precisa aprender a olhar para odd, para cotação, para se tem valor ou não aquela entrada. Estou dando exemplo aqui do meu projeto, mas isso vale para qualquer tipo, para qualquer aposta. Como eu dei exemplo lá, se você pegou, se o seu tipo você mandou um dupla chance do Flamengo e você está pegando essa odd que era 1,90, 1,70, você provavelmente está fazendo uma aposta ruim. É uma aposta que não vai te dar dinheiro no longo prazo e a sua banca vai sentir isso. Talvez naquele dia bata, você pegue ali uma parte do lucro, mas no longo prazo, você repetindo esse processo, você está fazendo aposta sem valor, isso vai arrebentar a sua banca. Eu sei que isso é bizarro, é muito difícil de entender, mas eu espero de coração que você consiga captar essa mensagem, que você olhe para essa parte do Excel e veja como é bizarra a diferença. Quando a linha cair, eu mandei um 25,5, um 24,5 e essa odd cair para uma linha, não faz a aposta. Essa aposta não tem mais valor. Ah, mas você fez, vai bater e eu vou ficar de fora. Ok, mas você também vai ter outras apostas que você vai deixar de fazer e você vai fugir de um hedge também. Isso no longo prazo se anula, entendeu? Vocês viram que se você deixassem cair só 10% a sua odd, eu nem fiz aqui simulações de 15%, 20%, 30%, que a coisa só ia piorar. Simplesmente de vocês pegarem todas as apostas com 10% de desvalorização, um resultado de 140 unidades de lucro viraria prejuízo. Para mim, é bizarro. Eu espero que você esteja tão chocado e impactado quanto eu quando fiz essa simulação. É claro que aqui tem um disclaimer, né? É óbvio que você não pegaria todas as apostas com menos de 10%, tá? Porque provavelmente algumas você ia conseguir seguir, outras não, enfim.
Mas o que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo é qual que é o impacto negativo de você seguir apostas sem valor. Ele vai destruir sua banca, vai arrebentar sua banca, vai ter um prejuízo muito maior do que você devia. Em meses de hedge, como eu mostrei para vocês, isso vai ser muito pior do que se você seguir certinho. Então é isso. Seu time se mandou uma tip, você abriu a sua casa de aposta, você continua com a mesma odd na mesma linha, faz a aposta. Se não, não faz. E é por isso que é tão fundamental ter conta em várias casas de aposta. Porque às vezes você tem conta em uma só, tipo, sei lá, Betano. Na Betano ajustou, mas às vezes na Superbet não, na Bet365 não. Então, se você tem as contas em todas as casas de apostas, você consegue ter essa garantia. E aí, rapaziada, para fechar esse vídeo, recado rápido, recado papo reto. Se você viu esse vídeo, viu a planilha e ainda vai continuar teimando em pegar linhas menores ou odds desvalorizadas, que são basicamente apostas justas, aí você merece mesmo se ferrar, né? Brincadeiras à parte, eu espero que a mensagem tenha ficado clara. A aposta não é sobre acertar palpite, não é sobre seguir green, e sim sobre encontrar odds ajustadas. E se o mercado já corrigiu a tip que o seu tipster mandou, significa que você não deveria fazer aquela aposta, porque ela não tem valor, e a gente só deve fazer apostas que têm valor esperado positivo e, consequentemente, vão trazer retorno para a gente no longo prazo.